Bom dia, amados irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Terminando essa semana. Semana foi muito difícil para cada um de nós, né? Estarmos dentro de casa, estarmos vivendo esse tempo aí que agora estamos vivendo, né? Esse tempo tempestuoso, um tempo de incertezas, um tempo onde nós não sabemos o que vai acontecer, né? Nós temos fé que Jesus está conosco, mas as incertezas são grandes. Saber que Jesus está no controle de todas as coisas e desenrolando todas essas coisas é muito importante para nós. Nos mostra que nós já temos uma certeza de como isso vai terminar. Sempre vai terminar, na verdade, para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E conosco não é diferente, né? Nós estamos aí nessa peleja, nessa batalha, aguardando o desfecho final de tudo isso. Mas nessa madrugada, né, estava orando a Deus e perguntando ao Senhor, né, com as notícias que nós temos recebido, né? Eu tenho procurado me informar de algumas coisas, né, pelas mídias alternativas que não são tão confiáveis e também as outras mídias também. E nós também não podemos confiar 100% também, nós temos que ter um equilíbrio, né? A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos examinar todas as coisas e reter o que é bom. Nós devemos ser mansos como as pombas e prudentes como a serpente. Então nós temos que estar equilibrados nesse momento, com equilíbrio, né? Com equilíbrio total daquilo que está acontecendo, né? Que está acontecendo nesse momento no mundo, está acontecendo no mundo, né? Então nós precisamos ter esse equilíbrio. E eu estava orando a Deus, porque ontem eu fiquei sabendo algumas notícias, né? As notícias que nos deixam tristes a respeito de governantes, o que estão fazendo, como estão se aproveitando politicamente de todas essa situação que estamos vivendo, né? Alguns se dizem preocupados com a população e outros tomaram medidas porque dizem que estão protegendo as pessoas, mas nós sabemos que isso não existe. Nós sabemos que é um jogo de interesses muito grande, existe um choque de interesses, de conflitos, de ideologias por trás de tudo isso. E na verdade nós não nos apegamos a ideologias nenhuma, nós não temos que ter nenhum campo ideológico a não ser o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse que o reino dele não era desse mundo e que nós estamos como peregrinos nessa terra. Não podemos perder isso de vista, porque se nós perdermos isso de vista, nós vamos entrar nessas narrativas de um lado ou de outro lado. E nós não fomos chamados para entrar nessas narrativas. Nós fomos chamados para estar no mundo, mas livres do mal. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que os assuntos que estão rolando aí, na verdade, nesse momento, nós sabemos quem está por trás de tudo isso. Sabemos que nosso Deus está acima de tudo isso, está tudo dentro de um plano maravilhoso e que nós não conhecemos, né? Não conhecemos, mas sabemos pela fé que é o Senhor que está escrevendo a história, usando todas as circunstâncias, né? Usando todas as coisas, né, que estão acontecendo. O Senhor está no controle de tudo isso. E no fim, a vontade dele vai ser realmente realizada. A vontade de Deus será realizada. Então é muito difícil nós nos mantermos neutros, né? Porque nós temos um coração aquecido, nós temos um coração quente, e quando nós vemos algumas injustiças sendo praticadas, nós temos uma tendência de tomarmos partido. Olha, por fulano está fazendo tal coisa, veja o que está acontecendo, estão manipulando, estão fazendo isso, e aí você se indigna contra um outro irmão, contra uma pessoa que você gosta, contra uma pessoa que é da tua família, e esses conflitos que vão acontecendo vão causando as divisões, e mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, por nós perdermos a visão do Evangelho, a visão de Cristo, nós vamos entrando nessas narrativas, nessas discussões, e o nosso coração vai sendo desviado do verdadeiro propósito, que é estar confiantes em Jesus Cristo, em Deus Pai Todo-Poderoso, na direção do Espírito Santo. Então, nessa manhã, eu quero falar para você sobre o que a Bíblia nos fala sobre o nosso verdadeiro inimigo. Quem é o nosso verdadeiro inimigo que está por trás de todas essas coisas, que está controlando todas essas coisas. Eu quero ler com você o texto de Efésios,
capítulo 6, do versículo 10 até o versículo de número 18. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Esse é um texto que Deus tem falado comigo nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos, já quando eu vim do Guarujá para cá, o Senhor já estava falando comigo nesse texto. Então é muito tempo atrás já. Ele vinha falando comigo e ao longo dessa caminhada como missionário, como pastor, plantador de igrejas, depois como pastor aqui em Osório, o Senhor sempre está me levando a esse texto. E eu tenho pregado esse texto muitas vezes na igreja, por vários ângulos, por vários aspectos. E sempre eu mesmo que tenho sido exortado nesse texto, muitas vezes me pego em discussões vazias e sou enganado. Então, nessa madrugada, quando eu orava ao Senhor, o Senhor me trouxe novamente essa visão bíblica do o que nós devemos estar combatendo. Qual deve ser a nossa posição em Cristo. É isso que eu quero falar nessa manhã. A minha posição, a posição da igreja, a posição dos irmãos em Cristo Jesus. Vamos ler o texto. O texto diz assim, Paulo: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Bem, amados, a carta aos Efésios é uma carta muito interessante, como eu sempre digo. Paulo entrou na cidade de Éfeso e era um lugar onde havia muito misticismo, havia uma idolatria tremenda naquele templo da deusa Diana, havia ali muitas mágicas, muitos feiticeiros, havia ali toda uma força do mal travando, levando aquelas pessoas à ignorância e às trevas. Na verdade, é uma figura de mundo sem Cristo, é uma figura de mundo sem evangelho. E quando o evangelho chega naquele lugar através da pregação de Paulo, Deus, na sua graça e misericórdia, chama os seus escolhidos ali, que Paulo está falando lá no primeiro capítulo dessa carta. Deus chama os seus escolhidos, vivifica eles, retira eles da mão do Espírito que agora habita nos filhos da desobediência. E eles são libertos. E agora o apóstolo Paulo está escrevendo e dizendo para eles que eles deveriam estar, depois ele falar de toda aquela parte doutrinária, como cuidar dos filhos, como cuidar da sua casa, como o marido deve amar a sua esposa, como a esposa deve ser obediente ao seu marido. Depois ele tratar das questões doutrinárias até o capítulo de número 3, mais ou menos, ele vem fazendo essas aplicações. E aqui no final, para mim é uma das partes mais importantes dessa carta, onde ele vai mostrar que a luta da igreja nunca é, como diz aqui nessa tradução, né? A luta da igreja nunca é contra os seres humanos. Porque se a nossa luta fosse contra os seres humanos, então essa batalha de narrativas, ela teria razão, né? Então seria habilidades versus habilidades. Seria força versus forças. Mas aqui não há poder humano que possa resistir àquilo que nós temos que lutar. A nossa força não é corporal, que Paulo está dizendo. Nós estamos numa peleja espiritual. Nós estamos numa peleja contra um inimigo sagaz. Esse
essa questão aqui, o apóstolo Paulo ele está exortando a igreja que ela tivesse coragem. Em primeiro lugar, ele está exortando a coragem. Não fiquem com medo, sejam corajosos. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Ele está incitando eles a pedirem a Deus os recursos que eles precisam nessa batalha. Por isso que ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está exortando, está incitando a igreja a pedir a Deus os recursos que eles precisam. E esses recursos só podem vir de Deus, só podem vir na mão do Senhor. Porque só o Senhor é que pode dar a vitória. Quando você olha lá para o Antigo Testamento, e eu estava aqui nas minhas orações na madrugada, pensando naquelas pelejas no Antigo Testamento, quando Deus manda o seu povo, que é em menor número, que não tem um preparo militar, que como deveria, que está em condições de armamento, em condições inferiores aos seus inimigos, que estavam atrás de muralhas, que estavam atrás de barricadas, que tinham os recursos ali. Nós vemos que eles não venceram aquelas batalhas com a força do seu braço. Eles venceram aquelas batalhas se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, exercendo a fé que Deus iria dar a vitória a eles. Essa é uma forte ilustração do que Paulo está dizendo aqui nessa carta para a igreja de Éfeso e para nós hoje no século 21. Ele está dizendo que nós devemos estar corajosos, ser corajosos. Nós devemos estar pedindo a Deus os recursos que nós precisamos. E também, Paulo está dizendo aqui que se eles fizessem essas coisas, se eles fizessem esse pedido, o poder de Deus lhes seria proporcionado. Que Deus não deixaria a sua igreja, não deixaria o seu povo sem a devida força, sem a presença dele. Fortalecei-vos no Senhor, ou seja, a presença de Deus, a força do Senhor, que Deus não deixaria a sua igreja sem essas forças, sem a presença e sem a força dele. Então nós temos que parar aqui nessa manhã e pensar. Talvez a grande questão é a dúvida: será que o Senhor está conosco nesse momento? Será que realmente Ele vai estar amparando a igreja? Ou será que Ele está julgando a igreja? Será que Ele está agora, Ele vai nos punir porque nós estávamos desgarrados, porque agora nós estávamos, na verdade, com o coração dividido? Então as nossas dúvidas vêm, porque nós não estávamos andando perfeitamente na presença do Senhor. A igreja não estava andando perfeitamente na presença do Senhor. Como eu falei ontem, se nós estivéssemos dirigidos pelo Espírito Santo, nós não seríamos pegos de surpresa por isso que aconteceu. Nós já estaríamos nos preparando, o nosso coração já estaria incendiado. Mas eu sempre vejo nas Escrituras que Deus ele sempre usa as circunstâncias, Ele permite as circunstâncias para punir o seu povo dos seus pecados, que a justiça começa na casa de Deus. Mas o Senhor nunca desampara o seu povo. Ele sempre fala de restauração. Vocês vão fazer isso, vocês vão andar assim, vocês vão sofrer isso, mas eu estarei com vocês e ainda derramarei a minha graça e levarei vocês. Nós estamos vendo isso se repetir no Antigo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus falando isso, Paulo dizendo isso, os apóstolos mostrando a graça e a misericórdia de Deus sempre. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, talvez você tenha dúvidas. E isso aí é um conflito na nossa fé. Mas Paulo ele está exortando primeiro que nós tenhamos coragem. E depois que nós peçamos os recursos a Deus, peçamos a presença de Deus, a força de Deus. E também tenhamos uma certeza no coração de que Deus ele não vai nos negar esses recursos. Ele vai, na verdade, nos dar. Se nós estamos pedindo o poder de Deus, ele será proporcionado para nós. Porque nós não estamos combatendo com nossa força. Nós precisamos da ajuda dele. Ele não nos chama para combater com a nossa força, mas ele nos chama para combater. E eu estou aqui agora falando essas palavras e me lembro do Senhor Jesus Cristo, quando falaram para ele, pediram para ele para ensinar a orar, e ele falou: olha, vocês sendo maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos. Ele disse: nenhum filho vai pedir para o pai um pão, ele vai lhe dar uma pedra, né? Ninguém vai lhe pedir um ovo, ele vai lhe dar uma serpente. E vocês sendo maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará a quem lhe pedirem o Espírito Santo, ou seja, a força do Senhor, o Espírito Santo. Então, Paulo está falando essas coisas aqui.
Ele está incitando a igreja, mostrando que a igreja ela está numa peleja constante, ela está numa guerra. E essa guerra, ela não termina. Ela só vai terminar com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para consumar todas as coisas, ou ela vai terminar quando a espada cair da sua mão em combate aqui nessa terra. E você precisa lutar, né? E ele diz que essa luta não é contra seres humanos. E eu estava ali orando ontem, e eu estava falando, citando nomes de autoridades, citando nomes de pessoas aqui que foram investidas de autoridades, e nós estamos vendo pelos noticiários, pelas manobras políticas, que esses homens estão contra o povo, que verdadeiramente eles estão lutando, estão tentando prejudicar o povo em prol dos seus próprios interesses, e isso vai nos trazendo ira no coração. E o Senhor me mostrou, você parece que perdeu a noção. Você não está lutando, isso não é uma luta de homens, porque senão seria uma luta fácil. Seria a sua habilidade contra a outra habilidade, a sua força contra a outra força. Mas aqui não há poder humano que possa resistir. Porque a nossa luta não é corporal, como eu falei. Na verdade, o que são os homens aí, nesse teatro, nesse cenário? Os homens iníquos, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, aqueles que desprezam a Deus, aqueles que estão, na verdade, nas mãos do inimigo. O que são eles? Esses homens nada mais são do que os dardos lançados por Satanás. São os instrumentos que são lançados. São eles que estão sendo lançados contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a família de Deus, contra a nossa fé, contra as nossas certezas, contra nossas instituições. Os homens, eles são dardos lançados por Satanás, e nós devemos ir direto ao inimigo, que na verdade esse inimigo mata antes de ser visto. E a igreja, e você talvez tenha negligenciado esse combate na tua vida, e você está vivendo como se esse inimigo fosse inexistente. Alguns dizem assim, pastor, mas o inimigo já está destruído nas nossas vidas. O Senhor riscou a cédula que era contra nós, expôs ele, sim, o Senhor expôs ele, mostrou os seus ardis. O Senhor já fez todas essas coisas. Sim, é verdade. Mas nós não podemos esquecer uma coisa. Textos das Escrituras que dizem assim, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Pedro está dizendo essas palavras. Veja, ele está derrotado sim, está perdido sim, está condenado sim, mas ele ainda está bramando como leão procurando a quem tragar. Em Tiago, a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sim, ele está destruído sim, ele está perdido sim, ele já está condenado sim, mas a Bíblia diz que ele ainda precisa ser resistido, e para que você possa resistir a ele, você precisa se sujeitar a Deus. A Bíblia não diz que você não precisa fazer nada. A palavra de Deus não diz que você tem que ficar quieto lá no seu canto. Olha, eu vou descansar no Senhor agora. Isso é com o Senhor. Quem luta por mim é o Senhor. Não, ele está dizendo aqui nesse texto que é você que precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que é você que precisa pegar a armadura e vesti-la, afivelar essa armadura, colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias da preparação do Evangelho, da proteção do Evangelho da paz. Você tem que fazer, é necessário você fazer. Deus, quando mandou o seu povo tomar a frente das lutas e batalhas, lá na terra de Canaã, foram eles que foram lá sobre os muros. Foram eles sim, na força do Senhor. O Senhor estava presente lá com eles. No Senhor e na força do Senhor. As muralhas caíram, todas as coisas aconteceram, mas eles tiveram que lutar, eles tiveram que estar lá lutando frente a frente. E é isso que nós temos que entender, que nós não podemos entrar nas narrativas, nem à direita e nem à esquerda, porque nós somos chamados para andar no meio, para andar equilibrados, para andar pelo caminho estreito. E para isso, você precisa entender que esses homens, que todos esses homens que estão sendo utilizados agora contra a nação, contra a igreja, contra os nossos costumes, contra uma vida mais conservadora, contra a sociedade, né? Contra a nossa forma de vida aqui ocidental,
Todos esses homens, na verdade, eles são somente os dardos. Esses homens são somente os dardos lançados por Satanás. Você não pode lutar contra eles. Você tem que lutar contra aquele que está lançando eles, lançando os dardos. E a grande questão aqui, que Paulo está dizendo, é que você precisa estar firme. Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que são essas ciladas do diabo? Tudo. É o desânimo, é as heresias, é ele se ocultar e dizer que não existe, é o ateísmo, é os ensinamentos contra a nossa fé, é dizer que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, que elas podem fazer o que elas quiserem com a sua vida. Essas são as ciladas que ele coloca, que ele vai colocando para que as pessoas caiam e se tornem seus instrumentos, seus dados. Contra quem? Contra a igreja, contra nós, contra os cristãos, contra você, contra a tua família, contra os teus filhos, contra os teus pensamentos, contra a nossa forma de vida. Então você precisa entender isso, que você precisa ficar firme. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Tem gente caindo à torta e à direita. Tem gente fora de combate. E a palavra firme aqui no texto original grego significa estaquiado, firmado. É um termo militar. Era onde um exército se colocava ali e ele não perdia. Ele nunca recuava. Ele sempre ia adiante. Ele estava firmado. Firmado aonde? Firmado no Evangelho. Firmado na palavra de Deus, firmado na força do Senhor, na presença do Senhor, na força do seu poder. A grande questão é essa, você está firme? Ou você já foi enganado e colocado fora de combate? O apóstolo Paulo diz, olha, a nossa luta ela é travada nas regiões celestes. Não é que o diabo tomou conta de uma área do céu, aqui, agora ele defende essa área e Deus não consegue destronar ele dali. Não, não. Na verdade, eu gosto muito do pensamento aqui de João Calvino, que ele diz aqui que, a despeito da oposição do ser divino, não está acontecendo isso, né? Mas um principado que, como a Escritura ensina em outro lugar, é que Deus, em justo juízo, lhe cede contra os perversos. Sim, porque os salvos estão livres dele. Então ele está lá instalado usando quem? Os perversos, aqueles que não acreditam em Deus. Essas são as regiões que eles estão usando aí dentro dessa área, né? Não numa área, num local, como muitos dizem, olha, aqui tem um principado, não, aqui tem... Não, não. O Senhor cedeu esse espaço para eles atacarem os perversos. Porque são os perversos que estão ouvindo eles. Se você é de Jesus Cristo, se você já entregou a tua vida ao Senhor, você sabe o que tem que fazer. E a palavra diz que o diabo não lhe toca. E a palavra diz que você está protegido, guardado. Que o Senhor é o teu pastor, é Ele que está te pastoreando, Jesus Cristo, você está nas mãos do Senhor. Porém, não diz que você tem que ficar parado, diz que você tem que se manter firme, se fortalecendo no Senhor, na força do seu poder e usando as armas que o Senhor te deu para você lutar. Com toda a armadura de Deus, defensivas e armas de ataque. Você lembra de Jesus? Ali, quando ele estava no deserto, que o diabo veio, na verdade, tentá-lo. O Senhor Jesus Cristo desviou as suas setas, os seus dardos, com o escudo da fé. E golpeou ele com a espada do Espírito. Todo o argumento do diabo, Jesus quebrou os seus argumentos com a Escritura. Quando o diabo quis usar os argumentos da Escritura fora de contexto, de forma maligna, que é como ele usa realmente, o Senhor Jesus corrigiu ele e falou, não, você está citando isso errado, isso aqui é o que vale. E o Senhor usou as armas defensivas e ofensivas, de ataque. Eu quero dizer para você que o inimigo ele é astuto. Ele vai sempre nos atacar secretamente, fazendo uso do embuste, do engano. É esse o significado ali no texto original. Então, você precisa estar fortalecido no Senhor, na força do seu poder e revestido com a armadura de Deus. Porque você não
não tem que atacar as pessoas, você não tem que olhar para esses homens, não olhe para os homens. Por isso que eu digo, não vale a pena você estar olhando essas narrativas, não vale a pena você estar ali tentando encontrar solução, ouvindo o noticiário da televisão. Você sabe muito bem que a televisão mente, que os jornais mentem, que eles estão sendo manuseados, que eles são pagos. Você não pode confiar nas verdades da televisão, você não pode confiar em jornais, você não deve confiar em nada da imprensa, e nada do outro lado também. Você tem que estar acima de tudo isso, você tem que estar dobrando o teu joelho e pedindo a Deus, Senhor, o Senhor que é a verdade, porque Jesus diz, eu sou a verdade. O que você entende quando Jesus diz, eu sou a verdade? Ele não está dizendo que ele é uma verdade, ou uma das verdades que existem no mundo. Não, ele está dizendo, eu sou a única verdade, e fora de mim o resto é tudo ilusão, é tudo mentira. É assim, o evangelho ele é radical. Você fala, pastor, o evangelho é muito radical. Ele é mesmo, não é que ele é radical, ele é verdadeiro. O evangelho é espada que corta reto. Ah, mas cortou a mão ali do meu irmão, ele não mantém ele ficar com a mão na frente, ele vai cortar mesmo. O evangelho não tem meias verdades, é toda a verdade. Por isso que as pessoas não nos aceitam. Por isso que eles dizem que nós somos tacanhos. Por isso que eles dizem que nós somos ignorantes, fanáticos. Temos nossa mente bloqueada. Não, nós não temos. É que nós não conseguimos mais olhar e encontrar mais nenhum tipo de verdade que conduziam as nossas vidas. Nós não confiamos em nós mesmos. Nós não confiamos nas pessoas. Nós confiamos única e exclusivamente em Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele não está dizendo que tem uma verdade, ele está dizendo que ele mesmo é a própria verdade, ele é o próprio caminho, ele é a própria vida. Você pode aplicar isso também. Se Jesus é a vida, não existe vida fora de Cristo. Se Jesus é o caminho, ele não está dizendo que tem um mapa, ele está dizendo que é por ele é o caminho, tem que caminhar por ele. Então não existe outros caminhos que levam a Deus. Ele diz que é por ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, em algumas traduções. Então você precisa entender nessa manhã, meu amado. Você precisa entender que você está nessa peleja para estar firme. Veja que o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, ele fala de um dia mau, né? Ele diz, por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. O que ele estava dizendo para aqueles efésios era, olha, vocês têm que se manter naquilo que vocês aprenderam, no Evangelho de Jesus Cristo. Não importa que o mundo desabe, não importa que rujam os mares, as montanhas se desfaçam, não importa. Importa que vocês precisam ficar firmes. E como eu estou dizendo para vocês aqui nessa manhã, tem gente caindo à torto e à direito dentro da igreja do Senhor. Tem muitos que estão caídos. E agora é a hora de se arrepender, pedir perdão a Deus e voltar a se fortalecer no Senhor, na força do seu poder e se revestir e ir para as fileiras novamente, ir para as fileiras, para a linha de frente, para o combate, porque o dia mau já começou. E talvez se não chegou para alguns, ainda mesmo em meio a todas essas coisas que estão acontecendo, alguns ainda dizem, bem, eu ainda estou bem, eu ainda tenho alguns recursos, eu ainda posso fazer algumas coisas. Então se o dia mau não chegou para você, ele vai chegar. Porque esse mundo é um mundo de aflições. E você precisa da graça de Deus, e você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Desligue um pouco essa televisão, tá certo? Saia um pouco dessa internet. Tá certo? Pare de twittar ou pare um pouquinho de mandar o WhatsApp, mensagem de um, mensagem. Tem gente que está o dia inteiro assim, recebe uma mensagem aqui, manda ali. Recebe outra mensagem aqui, manda para lá. Olha, se é a favor, eu mando. Se é contra, eu não mando. Eu deleto. Então eu estou me posicionando. Vá buscar o Senhor. Vá buscar a orientação de Deus. Acalme o teu coração. Saia. Essa luta não é sua. A sua luta, na verdade, é contra aquele que está usando esses dardos inflamados. Cabe a você agora estar desviando esses dardos com o escudo da fé.
E quando vier o contra-ataque, você ataque com a espada do Espírito. Você tem que estar muito firme nas Escrituras. Você tem que estar muito firme na palavra de Deus, conhecendo o teu Cristo, conhecendo as suas doutrinas, conhecendo a palavra. Agora é a tua hora. É hora de você estudar profundamente. É hora de você ir para a tua Bíblia, dobrar os teus joelhos e orar e falar: Senhor, eu perdi tempo, agora, Senhor, eu preciso estar firme pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos valores que eu defendo, pela tua igreja, para a honra e glória do Senhor. É essa mensagem desse sábado que eu quero deixar para os meus amados irmãos, agradecendo a vocês por mais estarem aqui comigo, né? Estarmos juntos nessa manhã. Amanhã, domingo, nós não teremos uma devocional pela manhã, porque nós temos o nosso culto. O nosso culto será às 17 horas, às 5 horas da tarde. Então, os irmãos que quiserem estar participando do nosso culto amanhã conosco, nós vamos estar fazendo a live do nosso culto aqui. Tá certo? Um bom sábado para você. Reveja isso que eu falei. Seja humilde de olhar para a sua vida. Deixe o Espírito Santo falar. E se você está engajado nessas coisas que eu te falei, louvado seja Deus. Se você está fora disso, é hora de você se aproximar. É hora de você pedir perdão e voltar à sensatez do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, te guarde, te proteja você, sua família, e tenha um dia especial dirigido pelo Espírito Santo.